Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Iremos ler a partir do versículo 1, uma leitura para a nossa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém. Amados irmãos, nesse texto que acabamos de ler, nós vemos aqui o cuidado que Deus tem para com os seus. O cuidado que Deus tem para com seus filhos. Pedro se encontrava preso.
Era mais ou menos essa época lá em Israel. É o momento que antecedia a Páscoa. E o rei Herodes mandou encarcerar Pedro na prisão. E Pedro estava algemado. A palavra que diz que ele tinha cadeias às suas mãos, estava com algemas. E estava dormindo, onde 2 soldados faziam a sua guarda. E de repente o anjo do Senhor apareceu naquele lugar. E aquela luz resplandeceu. E aquele anjo acorda Pedro. E Pedro, achando que era uma visão, começa a obedecer à voz daquele anjo. E eles conseguem sair dali, onde a palavra diz que as portas se abriam sozinhas, pelo o poder de Deus. Aqui nós lemos que no momento em que Pedro estava na prisão, os irmãos se encontravam reunidos, fazendo o quê? Orando. A igreja se encontrava orando em favor do apóstolo Pedro. E Deus, ouvindo as súplicas, ouvindo as orações dos irmãos, envia o socorro, envia o anjo para tirar daquela prisão. E nós podemos atestar, podemos afirmar que Deus cuida de mim, Deus cuida de ti, Deus cuida de nós, assim como nós cantamos anteriormente, Deus cuidará de ti. Essa é uma palavra para a nossa reflexão neste momento. Amém.